O secretário fará a leitura das matérias destinadas ao expediente. Leitura dos requerimentos e indicações. Requerimento número 99 de 2025, de autoria do vereador Fabrício Carlos de Jesus Sampaio. Requerimento número 100 de 2025, de autoria do vereador Fabrício Carlos de Jesus Sampaio. Requerimento número 101 de 2025, de autoria do vereador José Edmilson Ribeiro dos Santos. Requerimento número 102 de 2025, de autoria do vereador José Edmilson Ribeiro dos Santos. Requerimento número 103 de 2025, de autoria da vereadora Maria Tereza Nunes Siqueira Moreira. Requerimento número 104 de 2025, de autoria da vereadora Maria Tereza Nunes Siqueira Moreira. Requerimento número 105 de 2025, de autoria da vereadora Maria Tereza Nunes Siqueira Moreira. Requerimento número 106 de 2025, de autoria da vereadora Joyce Antunes dos Santos. Requerimento número 107 de 2025, de autoria da vereadora Joyce Antunes dos Santos. Requerimento número 108 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Requerimento número 109 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Requerimento número 110 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Requerimento número 111 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Requerimento número 112 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Requerimento número 113 de 2025, de autoria do vereador Geraldo Luiz da Silva. Indicação 98 de 2025, de autoria do vereador Fabrício Carlos de Jesus Sampaio. Indicação número 99 de 2025, de autoria do vereador José Edmilson Ribeiro dos Santos. Indicação número 100 de 2025, de autoria do vereador Josmar Luiz Vicente. Indicação número 101 de 2025, de autoria da vereadora Maria Tereza Nunes Siqueira Moreira. Indicação número 102 de 2025, de autoria da vereadora Joyce Antunes dos Santos. Indicação número 102 vai até a indicação número 102 de 2025, de autoria da vereadora Joyce Antunes dos Santos. Está em discussão o requerimento de número 99, de 7 de agosto de 2025, do novo vereador Fabrício Carlos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Fazer a leitura aqui do requerimento 99/2025. Requeiro, nos termos regimentais, se digne a outra mesa oficiar o chefe do executivo para que este nos informe se há previsão de reparo ou manutenção do asfalto da estrada do bairro Jardim Recanto da Lagoa, que liga a Estrada do Máximo. Justificativa. Justifico esse pleito tendo em vista que o asfalto está danificado em alguns pontos da estrada e com a chegada do período da chuva, a situação da referida estrada pode piorar. Fiz esse requerimento, senhor presidente, porque na divisa ali do bairro Jardim Recanto da Lagoa com o município de São José do Barreiro, mais próximo ao bairro do Máximo, desde o ano passado que ele vem cedendo. E agora, com o período da chuva, se não houver lá uma prevenção, uma obra de prevenção, pode ser que aquele asfalto vai cair e pode piorar a situação, comprometendo, assim, a circulação das pessoas. O acordo de aprovação é de... Com a palavra, vereadora Joyce. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente, dizer que estamos de volta depois de um recesso. Estamos aqui para fiscalizar, que é a nossa real função. Eu queria falar sobre esse requerimento do Fabrício. Eu, inclusive, já fiz uma postagem em rede social sobre um buraco, bem feio que temos hoje na Lagoa Preta e um desnível. E muito bom ele reforçar, esse pedido de reparo, porque na internet eu não consegui ser atendida, busquei a diretora de obras também e me deu algumas datas, porém não houve início do reparo. Então eu peço assim que o nosso executivo, nós estamos gastando tanto com cultura, tanto com saúde, tanto com educação, vamos fazer esses reparos essenciais visando que lá não tem a Lagoa Preta, ela não tem calçada, então o município ele utiliza a via para poder andar, então aonde há desnível de rua e buraco, para passar 2 carros e a população fica complicado. Então não vamos esperar acontecer um acidente no nosso bairro não, para poder estar consertando aquilo. Eu acho que financeiramente a prefeitura consegue fazer isso, somente.
Com a palavra, vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar também o requerimento do vereador Fabrício, porque eu estive conversando por várias vezes também, várias vezes não, mas 2 vezes com a diretora de obra, Yuli. Ela me respondeu também que precisava do apoio da junção com a Sabesp, e como o Biba também, o vereador Edmilson já fez requerimento, indicação, a vereadora Joyce, agora o vereador Fabrício, e precisamos sim muito de atenção lá nessa situação. Os munícipes, é só a gente ir até o bairro que os munícipes falam sobre essa situação que vem de anos. Eu já até pensei até fazer um bolo para cantar parabéns, não vou mentir, para aquele buraco lá, né? De repente levar um bolo lá, cantar um parabéns, para ver se a situação se resolve, né? Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 100, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Fabrício Carlos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Vou fazer a leitura do requerimento número 100. Requeiro nos termos regimentais, se digna de outra mesa, oficiar o chefe do executivo para que este nos informe se há previsão de limpeza e nova pintura na fachada do auditório municipal Nair Cândido de Souza. Justificativa. Justifico esse pleito tendo em vista que a fachada do auditório possui um grande acúmulo de fezes de pássaros, podendo ocasionar doenças e outras infestações, bem como prejudica a beleza de um patrimônio público. Esse requerimento eu reforcei ele porque no começo da sessão eu fiz indicação, né? E ali, como é um local que as crianças descem para entrar na escola, né? Passam por ali, e muita fezes de pássaro, né? Então que o prefeito olhe aí, sente, coloque no cronograma junto com o pessoal da obras, para que tente dar uma solução para aquelas fezes dos pássaros lá. Sei que está próximo à rede de eletricidade também, né, que pode ser que é isso que esteja impedindo um pouco, mas eu acho que se entrar em consenso, acionar a Electro, ela desliga a rede ali e faz a manutenção que tem que ser feita. Somente, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo. Sobre esse requerimento do vereador Fabrício, eu acredito que seja a segunda vez, se eu não me engano, que ele coloca esse requerimento dessa pintura. Realmente é uma situação que está muito feia na praça, aquele auditório cheio de cocô de pombos, né, ou de outros pássaros. O jardim na lateral também estava assim horrível, e não sei se foi arrumada a situação, e fora que eu penso o seguinte, eu posso estar enganado, mas assim, se alugar um prédio hoje, amanhã ele é pintado de azul. Se alugar um prédio depois de amanhã, é pintado de azul. E já tem esse tempo todo e não conseguem pintar o prédio do auditório. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maico. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da Casa de Lei, a quem nos assiste pela rede social. Eu também vou complementar, né, parabenizar esse requerimento do vereador Fabrício, porque desde a legislatura passada eu já falei com a diretora de obras sobre essa pintura. E eu vou pedir com ela, né, não só da pintura, também daquele desnível lá na Lagoa Preta, que buraco lá em frente a Cadurutuco, o vereador José Edmilson vive falando. Porque fala pra gente que semana que vem. Então eu vou começar a apelidar de semana que vem, porque a gente dá uma resposta para a população, eu tenho gravado aqui, aí a pessoa faz a gente passar vergonha. E também quero, né, voltar a falar dessa pintura, dessa limpeza do auditório municipal, aquele jardim também que só a mão de Deus, né? Então, pelo amor de Deus, eu acho que sem mais comentários, senhor presidente, é só isso. Também quero aqui parabenizar o vereador Fabrício pelo esse requerimento, né? Com a Iúlia eu não cheguei a falar, mas falei umas 2 vezes já com o prefeito, devido ao senhor ter posto no início do mandato aquele, eu não me lembro se foi requerimento ou indicação, né? Tem que ser tomado providências ali.
Tá muito feio, né? E não é só pintura, ali tem que colocar uma tela para os pardal parar de dormir ali, porque senão não vai adiantar. E outra coisa grave, as crianças da escolinha ali é o ponto onde desce as crianças e sobe as crianças no micro-ônibus. Crianças de 5, 6 anos, 3 anos, tá cheio de fezes lá, né? E também para ele pedir para averiguar aquele jardim, né? Aquele jardim tá uma nojeira. Então eu queria pedir para ele, né? Pedir para alguém da prefeitura ir lá olhar sobre aquele jardim, tem aqueles bancos ali onde as pessoas ficam sentadas, né? Ali precisa de higiene. Então eu peço ao seu prefeito, né, que faz esse favor para a gente. Muito obrigado. O código de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 101, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador José Edmilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a nobres colegas, senhoras e senhores aqui presentes, também quem nos assiste pelas redes sociais. Eu vou estar aqui lendo o meu requerimento aqui e passando uma informação à população que requerimento não é projeto de lei. O requerimento, a gente pede informação. E o requerimento, o prefeito, ele atende a gente respondendo o requerimento. Então, não tem nada a ver com projeto de lei, gente. Eu vou deixar bem claro isso aí, que o requerimento, o vereador, é um meio dele pedir o prefeito, fiscalizar o prefeito. Entendeu? Então, requerimento não é igual projeto de lei. Só deixando bem claro aqui, igual aí o vereador Maico, o vereador Fabrício, o vereador Geraldo, comentou aqui que eles já fizeram, eu mesmo já fiz vários requerimentos e não fui atendido. Pode colocar alguns requerimentos aqui e ele não atender, é só responder o requerimento para a gente, boa. Então, só deixar bem claro que o requerimento é diferente do projeto de lei. Então, vou estar lendo meu requerimento aqui de número 101. Requeiro nos termos regimentais ser digna da outra mesa oficial chefe do Executivo, para que este nos informe se há possibilidade de mudança na entrada ou no local onde estão instalados os mictórios do banheiro masculino do ginásio municipal. Justificativa. Justifico este pleito tendo em vista que, ao abrir a porta, as pessoas que estão no bebedouro têm acesso visual ao interior do banheiro, inclusive ao mictório. Então, eu fiz requerimento aqui, a gente vê comentários, eu mesmo já fiz um requerimento, tantos engenheiros na prefeitura, como que eles vão fazer uma obra daquele tamanho e um acesso ao mictório lá, direto ao bebedouro. Quem está no bebedouro, só o pessoal ir lá e ver, vai lá e dá uma olhada. E não só isso, gente, o que está acontecendo com as nossas obras? Olha aqui na Câmara para vocês verem na obra aqui da Rua da Câmara. Olha o estado que está ali, quanto tempo tem essa obra. Olha a calçada que eles fizeram em frente à Maria. Fez um poste em frente à calçada de acesso de acessibilidade. Isso é uma vergonha, gente, dos engenheiros da prefeitura. Vai lá no posto de saúde, vê lá a reforma que eles estão fazendo. Tem todos o pessoal do posto de saúde está reclamando porque a atendente vai estar descosta para o paciente. E se o paciente com má intenção pega ali e desfere alguns golpes ali nas costas da pessoa, nem defesa ela tem. Gente, isso é uma vergonha que está acontecendo aqui no nosso município com tanto engenheiro que nós temos. Esse dinheiro não está adiantando de nada. Aí vai lá, faz a obra, não deu certo, quebra e faz de novo. E o dinheiro nosso está indo para o ralo. É muito simples, então não precisa de engenheiro. Eu mesmo vou lá fazer, não deu certo, vou quebrar de novo. O dinheiro está sobrando, vamos fazer isso. Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui no nosso município, minha gente. Também falando aqui, parabenizar aqui o vereador Fabrício a respeito da Lagoa Preta. Realmente, o vereador Marco, o vereador Geraldo também comentou aí a respeito lá do buraco lá em frente à casa do Reginaldo. Venho cobrando
excessivamente também a respeito desse buraco lá. Olha para vocês verem quantas coisas estão acontecendo a respeito de obra, gente, e não tá saindo. Será que isso é normal? Será que nós não estamos falando nada? Será que nós não estamos fiscalizando? É isso que é a importância do requerimento. É para a gente cobrar esse tipo de coisa. Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 102, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador José Edmilson. Está lendo aqui mais um requerimento de número 102. Requer informações. Requer nos termos regimentais ser digna do outra mesa oficial o chefe do executivo, para que este nos encaminhe cópia do relatório de agendamento de exame de sangue feito na unidade julho de 2025 e os agendamentos futuros, bem como nos informe se há um limite de exame da prefeitura a ser respeitado pelo laboratório responsável pelos exames. Justificativa. Justifico este pleito tendo em vista que muitos munícipes reclamam pelo longo período de agendamento para fazer os exames. Então, fiz também esse requerimento aqui, cobrando o executivo. Aqui também a gente fica com uma dúvida aí. A gente não sabe, por isso que eu estou pedindo aqui um cronograma aqui com o secretário lá do hospital. Por quê? É para a gente ter mais informações. Quando vai lá para a pessoa fazer um exame, precisa de um exame. Cheguei lá no médico, o médico passou um exame para mim. Aonde que eu vou fazer o exame? Hoje estão destinando aqui para... Esqueci. Doutor Saúde. Isso, muito obrigado. É ali para o Doutor Saúde. Então, eu chego ali, eles falam ali que o exame marca daqui a 3 meses, 3 a 4 meses. E aí, o que acontece, gente? Se eu arranco o dinheiro na hora, eu sou atendido na hora. Gente, então o que está acontecendo? Olha para vocês verem. Nós temos que cobrar esse tipo de coisas. As pessoas são carentes. A maior parte das pessoas que procuram unidade são carentes. Então, os colegas aí, nós temos que ver o que está acontecendo com o nosso município. Nós recebemos a verba aí do ROT aí alta e, claro, hoje está um pouco defasada, mas não chegamos a esse ponto da pessoa levar 3 meses para fazer um exame. Tive uma reclamação de um munícipe, que ele foi na unidade da semana passada e marcaram um exame de sangue para dia 27 de outubro. É muito complicado, minha gente. Isso é difícil. É difícil, tá? Vamos fiscalizar isso aí, porque as coisas estão ficando complicadas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maico. Por essa situação que o senhor falou sobre o exame de sangue, exemplo está aqui. O meu, se eu não recordo, é por dia 15 de outubro. Isso eu marquei mês passado. Então, pedi com o secretário de saúde aí para ele estar vendo essas situações aí, porque muitas das vezes, não estou aqui puxando saco de ninguém, nem falo muito de prefeito, mas existe o diretor para resolver. Então, eu pedi para o diretor de saúde estar resolvendo essa situação aí, porque o vereador falou, eu estou sentindo na pele. O meu é para outubro. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Joyce. Foi ótimo o requerimento do Edmilson, eu estou coletando um pouco mais de informação para poder estar fazendo meu requerimento sobre aqui, porém, igualmente eu estou com até foto de um pedido, pasmem, de uma criança autista, só para setembro, uma criança autista, a mãe correndo atrás, preocupada, e cadê a prioridade dessa criança autista? De ter que esperar quase 2 meses para poder fazer um exame. Eu não sou contra a terceirização de empresas, embora eu acho que está faltando concurso público no Arapeí.
E também vou questionar isso aqui na Câmara futuramente. Porém, do que adianta a gente fazer uma terceirização, e eu estou falando de milhões anual, que está indo para a Morgan, que terceirizou para Doutor Saúde. Do que adianta a gente... Como eu vou defender uma terceirização aqui, se os exames que nós fazíamos antes, com menos de 15 dias, estão demorando mais de 2 meses? É inviável. Eu não tenho como defender a gestão dessa forma. E nós estamos pedindo para que os exames tenham prazo menor. Eu já fiz reunião, participei do Conselho da Saúde, falo, olha, o Júnior, esses prazos estão demorando. Ele me mostra a tabela. Eu não quero ver tabela. Eu quero ver prazo reduzido de exame. E a gente está pedindo. Eu estou tendo que coletar informações de valores, de datas de agendamento, tudo para quê? Para eu montar um processo e futuramente buscar ajuda no Ministério Público, porque eu vou conseguir provar que antes nós éramos atendidos com mais agilidade e hoje nós estamos com 3, 4 meses de criança autista, gente. Nem a prioridade está sendo respeitada. Então, assim, volto a dizer, não sou contra a terceirização, mas vamos parar de brincar com a saúde do nosso município. Não adianta a gente ter N especialidades ali e chegar na hora de fazer um exame, a mãe preocupada com o que a criança está, a gente demorar 3 meses. E foi o que o Edmilson disse. Chega lá, não, se você tem 100 e poucos reais de exame, é isso aqui, ó, se você tem, você faz agora. É como chamar a população de, vocês vão me desculpar a palavra, de leiga. Então, vamos reduzir esses prazos. Não adianta mostrar números, a gente quer resultado, porque a população quer ser atendida. Mas vai ser atendida com 3 meses. Então, quer dizer, quem tem dinheiro faz o exame com um mês. Quem não tem, vai fazer quando der. Vai ter que ficar na fila por 3, 4 meses. Então, por favor, eu peço ao Executivo, mas peço assim, de coração, olha mais para essas crianças, para esses exames que estão sendo feitos com demora, porque não está adiantando o senhor gastar dinheiro com a saúde, colocar N especialidades e chega na hora de um exame. Gente, um exame, um hemograma completo, 2 meses. Então, eu peço que o senhor reveja isso, faça reunião com saúde, com terceirizada e vamos resolver, porque a população, a doença não espera, somente. Com a palavra, vereador Geraldo. Eu quero aproveitar a fala dos vereadores, como agente comunitário de saúde, no cargo que eu ocupo também, chegou o período, o momento de praticamente devolver pedidos e falar para as pessoas, quem puder, né, tiver um dinheiro, se for de urgência, pague, porque realmente está nesse pé mesmo, eu trabalho lá dentro da saúde, tá? Como informativo também, nós tínhamos os exames só por Aparecida. E esse dia, conversando em reunião, né, Maria Tereza também é funcionária, nós chegamos a praticamente uma conclusão que quando era só em Aparecida funcionava. E agora nós temos a Aparecida, apesar que é de 15 em 15 dias, mais Doutor Saúde e realmente exames de 2, 3, e se não chegar a 4 meses. E no que a vereadora Joyce falou a respeito de especialidades, é planejamento, porque é outra pauta de reunião nossa. Vamos colocar 10 especialidades. Os 10 especialistas, de repente, vão solicitar exames. Fizemos planejamentos para exames para 10 especialistas, então, na verdade, chegou nesse ponto. Estamos, sim, com muitas especialidades, e graças a Deus, né? Porém, devido também às muitas especialidades, vai ter que sentar para rever a situação de planejamento, porque as especialidades vão pedir exames. Estamos preparados para todas as especialidades, ou vamos colocar bastante especialidades para provar, estamos bombando de especialidades. Só quem está lá dentro sabe como estamos apagando fogo. 24 horas apagando fogo dentro da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabrício. Parabenizar aqui o vereador Edmilson, né? Sobre essa situação dos exames, eu fiz uma indicação, né? Fui lá, conversei com o secretário de saúde na época, o Júnior. Ele me passou a tabela de exames que era realizado no Doutor Saúde e também acabou citando o valor que é repassado pela Morgan. Se eu não me engano, era coisa de R$7.000. Então, que
que se porventura realmente está nessa situação, como o vereador Marco falou que ele está sentindo na pele, que o secretário converse com o prefeito, que ele aumente esse valor, acelere o processo dos exames, diminua essa fila e depois faz um planejamento para tentar manter esses exames, porque são coisas essenciais que não dá para esperar. E muitas das vezes as pessoas não têm o dinheiro para fazer o exame. Então, que ele sente com o Júnior, ou o Júnior sente com ele ó, vamos tentar diminuir essa fila e conversar com a Morgan para ela aumentar o repasse. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre. Senhor presidente, senhoras e senhores, aqui presente, naqueles que nos ouvem através das mídias sociais, minha boa noite. Em relação, né, a essa questão de exame, eu acho que o vereador, não tenho certeza, o vereador Geraldo aqui, né, resumiu em poucas palavras o que está acontecendo, né? Nós temos várias especialidades, esquecemos de pensar, né, a diretoria de saúde esqueceu de pensar em aumentar essa quantidade de exames, né? Então, acho que aumentou a quantidade, tenho certeza que aconteceu isso. Aumentou a quantidade de especialidade e esqueceu de rever a questão, né, a quantidade de exames a ser feito, né? Então, isso é urgente, principalmente prioridade, né? Então, nós pedimos aqui ao diretor de saúde, Júnior Aguiar, né, juntamente ao prefeito, que seja repensado isso o mais rápido possível, né? Coisas que dá para ser resolvida, né? E com certeza, pode ter certeza absoluta, né, que o problema surgiu daí. Porque, como o vereador Geraldo disse aqui, né, cada médico, ele solicita exames, né? Por exemplo, no Barreiro de Baixo atende lá o doutor Adelso, né? Ele vai lá de 15 em 15, né? Então, às vezes, cada ida dele, às vezes, são vários exames, né? Tem os exames de rotina, tem aqueles exames que são mais de urgência, né? Então, é muita quantidade. E com o aumento das especialidades, congestionou, né? Ficou aí uma fila enorme, né, que precisa ser resolvida. Realmente precisa ser resolvido e com urgência. Então, nós fazemos esse pedido aí ao diretor de saúde, né, ao prefeito municipal, que juntamente com a empresa contratada, né, estude isso novamente e aumente, né, a quantidade de exames feito, né, mensalmente aí pela prefeitura. Somente isso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Maria Tereza. Boa noite, novos colegas, boa noite, senhoras e senhores. Parabenizando o nobre colega aí, o Denilson, sobre esses exames que a gente está vendo lá, que está ficando muito longe. Tem paciente que está marcado com exame em outubro, mas tem outros que estão marcados em novembro. Eu sou agente comunitário. A gente sai entregando papel falando que não tem vaga. Então, agora eu nem, sabe, eu falo, Márcia, faz favor, larga aí, arruma um jeitinho. Mas o paciente, ele não pode esperar. Por quê? Sabe, o médico fez o exame, é porque o paciente está precisando. E é urgente. Aí vai esperar o paciente adoecer para poder tomar a responsabilidade de correr atrás. Aí depois que tiver o paciente adoecido lá, quase morto, não precisa ninguém correr atrás. Então a saúde tem que estar em primeiro lugar. Sim, então, mas não está tendo. Principalmente parte de exames. Então, eu peço que ele olhe, sim, com carinho, essas demandas de sangue, de exames que está no laboratório aqui do Doutor Saúde, eu achei assim que eu acho que é uma bobeira, porque nós dava conta lá na unidade por Aparecida, né? Nós teve reuniões, o Júnior apresentou para a gente a metra lá, né? Da quantidade, e estava dando certo. Até eu questionei por que tirou de Aparecida e jogou para o Doutor Saúde. Ah, não, é uma métrica, aí fica mais rápido, não sei o quê, mas tem que tomar a responsabilidade, porque não adianta aumentar a quantidade de especialistas, tá bombando, mas os exames de sangue tá lá, ó. Aí quando for lá, no mês de novembro, for fazer um exame no paciente, você já morreu. Aí não interessa. Então, eu acho que tem que tomar providência isso aí. O prefeito pensar com carinho, o nosso secretário de saúde, sentar, porque não tem condições de ficar assim. Obrigada. Quero aqui também parabenizar o vereador Edmilson por esse requerimento, né? Eu não tinha conhecimento sobre a situação.
porque ninguém me procurou, né? Mas através de vocês hoje aqui, passei a ter reconhecimento, né? Lá na unidade, no pronto-socorro, os exames que os médicos faz é feito na hora em Bananal, né? Então, dessas situações, eu tenho conhecimento, mas isso é uma coisa que tem que ser tomado providência urgente. Amanhã cedo eu vou até o Júnior, que é o diretor, vou conversar com ele, se possível, vou até o prefeito, juntamente com o Júnior, para eles tomar uma providência, do jeito que está, né? Que eu tive conhecimento aqui hoje, não pode ficar. Tá bom, Edmilson? Amanhã eu vou e vou ligar para você para conversar. Se você quiser ter o Júnior comigo também, a gente vai. Tá bom? O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 103, de 7 de agosto de 2025, da nobre vereadora Maria Tereza. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, senhoras e senhores que se encontram nessa casa de lei. Eu fiz um requerimento aqui, barra 103 de 2025, requeiro nos termos regimentais, se dignar outra mesa oficial do chefe executivo, para que este nos informe quando será o reajuste do cartão de alimentação dos servidores do município. Aí, por que eu fiz esse requerimento? Isso aqui foi promessa de campanha, setembro do ano passado. E em setembro do ano passado nós não teve reajuste, os servidores não teve. Então parou. E os servidores estão cobrando a gente. Cobra eu na rua, eu fico lá na rua direto, né? E aí, vereadora, não vai fazer nada por nós? Então hoje eu resolvi fazer esse requerimento, pedindo para o prefeito, se ele falou que ia aumentar dia 1º de janeiro de 2025, se ele fosse eleito, então já está na hora. Já passou da hora, né? Eu acho que não está na hora, não, já passou. Então, que ele pense e tome a providência de fazer esse repasse para a gente, para os servidores. Com a palavra, vereador Geraldo. Sobre esse requerimento da vereadora Maria Tereza, eu acredito, né, o seguinte, realmente são cobranças de funcionários. No nosso caso, né, por trabalharmos na saúde, acaba sendo mais funcionários da saúde. Não estive no comício do atual executivo, não estive nas casas com ele também, né, para eu dizer assim, não, ele prometeu, né? Porém, esses outros funcionários dizem que ele prometeu em comício e ele prometeu nas casas antes da eleição esse reajuste, né? Então, assim, eu acredito que quando se usa a logo, o que é bom tem que continuar, é pegar o que está bom e na próxima gestão melhorar, né? Na verdade, assim, a logo, de repente, é a logo que não está batendo mais com a gestão. Eu acho que o problema está no momento é a logo com a gestão. Então, é sentar, planejar, colocar a logo num telão, repetir 1000 vezes a logo que fala o que é bom tem que continuar, porque a logo não está batendo com a atual gestão. Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 104, de 7 de agosto de 2025, da nobre vereadora Maria Tereza. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhores. Desculpa, gente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores e os nobres colegas. Fiz requerimento 104 de 2025 aqui. Requeiro, nos termos regimentais, se diga outra mesa oficial do chefe executivo, para que este nos informe quando será efetuado o calçamento da rua São Benedito. Por que eu fiz esse requerimento? Porque os moradores estão reclamando. Isso aqui já foi um requerimento do nobre colega Edmilson, né? Então, eu estou reforçando, pedindo para ele tomar providência, né? De arrumar esse asfalto lá. É asfalto mesmo, né?
Isso, né? E aí vai dar mais condições para os moradores tá andando lá na estrada, né? Na rua, né? Bem arrumadinha, né? Então eu espero que ele atenda esse requerimento. Só isso. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 105, de 7 de agosto de 2025, da nobre vereadora Maria Tereza. Eu fiz esse requerimento aqui da 105/2025. Requer os termos regimentais do outra mesa, oficial chefe executivo, para que esse nos informe se há possibilidade que seja efetuada a melhoria na iluminação na entrada da unidade de saúde. Porque várias pessoas, né, munícipes, eles de madrugada, às vezes eles nem conseguem, ligam para um posto e às vezes não conseguem falar com a atendente, cara. Né, com a atendente, pedindo ambulância. E às vezes vem a pé. Até eu ligo depois, não, pode deixar que eu vou ligar então, que aí eles passam para mim à noite. E aí eles pediram, faz um requerimento, pede uma iluminação na entrada do posto de saúde, que lá está muito perigoso. Não só pode acontecer um acidente, né, de alguém atacar, né, e outras coisas que podem até acontecer na escuridão. Então, pedi para o prefeito ver se ele providencia uma iluminação na entrada da unidade ali, que sai da Rua dos Tropeiros. Está muito escuro ali. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a novos colegas, senhoras e senhores aqui presentes, também que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, está assistindo pelas redes sociais. Está aqui parabenizando aqui a vereadora Maria Tereza, esse requerimento da iluminação ali na entrada ali do posto de saúde. Também aproveitar esse requerimento dela, também tive cobrança aí de iluminação ali na subida da Lagoa Preta, em frente à Casa do Marinho ali. O problema é a iluminação, tanto o problema quanto o material que eles compram. Lá na Casa do Marinho eles já trocaram aquela lâmpada 3 vezes e está escuro, e está queimada, e não está acendendo. Não sei o motivo, deve estar queimada ou algum problema está acontecendo. A gente pede aí ao executivo comprar um material também melhor, né? Um materialzinho que aguente mais, porque não adianta nada ir lá fazer a manutenção, faz a manutenção e continua queimada. Aí vai jogar nas costas dos funcionários? Não tem como. Pega um material ruim, coloca no local, no outro dia está queimado novamente. Aí tá lá o munícipe cobrando, está cobrando os vereadores, está cobrando quem trocou a lâmpada, fica ruim para todos. Se compra um material melhor, é um trabalho mais rápido, é um trabalho bem feito e fica feito lá e o munícipe fica agradecido. É isso aí, meu muito obrigado. Quero aqui também parabenizar a nobre vereadora Maria Tereza, né? Sobre pedir iluminação ali na entrada da unidade, né? Eu já falei pessoalmente com o Carlico também sobre essa situação, arrumou uma lâmpada que estava queimada lá, até mesmo devido a uma situação que aconteceu com a Andréia, que chega ali às 6 da manhã, né? E eu pedi, foi lá, arrumou, mas a outra ali precisa mesmo ser arrumada. Mas também discordo da vereadora dizer que liga lá na unidade e a recepcionista não atende. Eu trabalho lá, então tenho que defender eles. Isso não existe, a unidade, né? A não ser se o telefone estiver ruim, né? A rede estiver ruim. Agora, as recepcionistas deixar de atender o telefone, não. Isso não acontece. A cunhada do Edmilson, a recepcionista lá, o Edmilson pode até perguntar com a Lucinha, né? Isso não acontece na unidade, não. Então, eu trabalho lá, eu tenho reconhecimento disso, isso não acontece, a não ser, igual estou dizendo, se a rede da telefônica estiver ruim, né? Agora, uma falha da rede, não das pessoas que trabalham lá. Tá, Maria? Com a palavra, vereador Geraldo. Sobre essa situação da iluminação, sobre a situação da fala do vereador Milton sobre recepcionista, eu acredito que a Maria Tereza ela quis dizer o seguinte: sim, as pessoas precisam ir no banheiro,
as pessoas precisam sair de repente. Eu acredito que, por exemplo, você vai entregar uma ficha num consultório e o telefone toca, às vezes você vai demorar um pouco mais para atender, porque não é na hora, nem todo mundo vai atender mesmo, tocou 2 vezes, vai atender. Eu entendi o que ela quis dizer, é no sentido assim, ligou, chamou 5, 6 vezes, talvez pela outra pessoa estar ocupada, quem está na recepção, a pessoa acaba indo, pegando o seu carro, indo, não tendo a paciência, de repente, esperar, ou quando não é paciência, não dá o tempo hábil de esperar, porque já virou uma emergência a situação, mas não que não atenda. De repente, ela não soube se expressar e dizer que as recepções não atendam. Não, atender elas atendem. A situação é que, de repente, por algum motivo, como eu falei, às vezes, de sair da recepção com um prontuário e levar dentro de um consultório, que você vai caminhar, o telefone vai tocar 3, 4, 5 vezes, quando ela chega, a pessoa já desligou e já chegou de carro lá em cima, dependendo do que está acontecendo, não sabe, ou por não esperar, não dá tempo de esperar. Com a palavra, vereadora Joyce. Sobre o requerimento da nossa nobre vereadora Terezinha, eu concordo e também concordo com a fala do Lu. O que acontece? Às vezes, foi entregar uma receita, um prontuário, né, dentro do âmbito ali hospitalar, foi ao banheiro e não conseguiu estar presente. Por quê? Eu digo isso porque eu, enquanto vereadora, quando o telefone lá não toca, todos que me conhecem ligam para mim. Joyce, estou ligando para a unidade e não estou sendo atendida. De 2 pessoas, eu tenho as mensagens aqui que eu mesma encaminhei para o WhatsApp do Facebook, do WhatsApp do posto de saúde. Liguei também, tentei ligar, não tive retorno nem na mensagem e nem na ligação. Não fui atendido e não tive retorno. Então, acontece. Quando o munícipe chega até a gente e passa uma demanda, não é a gente, como foi dito aqui dentro dessa casa, nós não inventamos. Nós trazemos o que foi solicitado. Então, há sim relatos de que o telefone toca e o paciente não é atendido. Não sei qual era o profissional que estava no momento, não estou questionando o profissional em si, um profissional em si, mas vamos se atentar. Deu uma olhadinha, chegou do banheiro, deu uma olhadinha no celular, retorna a ligação, o WhatsApp é gratuito, manda um oi, aconteceu alguma coisa? Que a gente pode te ajudar? Só isso. Aí fica aqui o meu pedido para que, se tiver um tempo curto, a pessoa não tiver chegado no hospital ainda, tenta retornar, para que nós, vereadores, não sejamos cobrados de algo que precisava estar sendo feito e não está sendo feito. Porque nós estamos na rua todos os dias. E nós respondemos o telefonema dos nossos munícipes. Então, nós precisamos dar uma resposta. Somente. Quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 106, de 7 de agosto de 2025, da nobre vereadora Joyce Antunes. Boa noite novamente. Vou passar para vocês o meu requerimento de número 106, de 2025. A vereadora que este subscreve, no uso das suas atribuições legais e regimentais, requer que Vossa Excelência, em complemento às respostas prestadas ao ofício número 160 de 2025, referente ao requerimento 66 de 2025, que sejam prestadas as seguintes informações por parte do Poder Executivo. Primeiro, esclareça qual a formação técnica ou experiência profissional do servidor comissionado nomeado para o cargo de diretor de agricultura, tendo em vista que se trata de uma função de natureza técnica que exige conhecimentos mínimos e específicos e adequados para o exercício das atribuições. A nomeação de pessoa sem qualificação pode caracterizar desvio de finalidade administrativa em desacordo com os princípios da eficiência, artigo número 37 da Constituição Federal. 2. Esclareça se o Poder Executivo promoverá a devida verificação e legalização
a verificação da legalidade e da regularidade do processo que resultou a nomeação do atual diretor de Agricultura, especialmente diante dos seguintes fatos. O servidor nomeado é sobrinho de vereador, com mandato ativo nesta Casa Municipal, o que exige atenção especial quanto ao cumprimento dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. O vereador declarou em plenário que acompanhou o sobrinho em uma consulta prévia à nomeação, mostrando conhecimento de vínculo e envolvimento no processo. Menos de 60 dias após o início do exercício do cargo, o mesmo vereador propôs uma moção de aplausos ao servidor nomeado, reforçando o vínculo pessoal e o uso do cargo comissionado para a promoção pública. O vereador tem realizado reiteradas defesas públicas sobre o servidor, inclusive desafiando cidadãos a provarem supostos descumprimentos da função, o que demonstra vínculo direto, e também foi registrado que o referido vereador solicitou um computador ao executivo para o uso da Diretoria de Agricultura, sendo prontamente atendido, agradecendo publicamente ao prefeito, revelando favorecimento direcionado. O servidor nomeado publicou reiteradamente em redes sociais apoio à candidatura do atual prefeito, antes mesmo das eleições, o que, somado à condição de parente de vereador da base aliada, pode sim configurar reciprocidade política e uso do cargo com recompensas eleitorais. Por fim, destaca-se que, em resposta ao requerimento anterior, o prefeito afirmou desconhecimento do vínculo de parentesco entre o servidor e o vereador, o que causa estranheza, considerando o tamanho reduzido do município de Arapeí, com menos de 2.500 habitantes, e o fato de ambos serem apoiadores públicos da atual gestão, tornando impossível o desconhecimento de vínculo familiar. Terceiro, que o Poder Executivo verifique a possibilidade de instauração e apuração formal sobre a legalidade da nomeação em questão. Justificativa. Justifico que esse requerimento fundamenta-se em denúncias de possível prática de nepotismo e favorecimento político pessoal na nomeação atual do diretor de Agricultura. A função em questão exige conhecimento técnico e a ausência de qualificação pode comprometer as prestações de serviços públicos e violar o princípio da eficiência administrativa. Apesar do Executivo ter se respaldado anteriormente na súmula vinculante 13, é importante destacar que o entendimento atual do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e dos tribunais estaduais são mais amplos. Esses órgãos reconhecem que o nepotismo não exige vínculo hierárquico direto, bastando que haja influência política ou pessoal indevida, como reforçado no julgamento da reclamação 6.650-MT do Supremo Tribunal Federal. Então, moção de aplausos com menos de 60 dias de nomeação, defesas reiteradas do servidor reiteradas ao servidor, solicitação de bens públicos para o setor dirigido por parente, histórico de apoio político explícito à atual gestão configuram elementos suficientes para uma apuração formal. Por fim, ressalto que, caso o Poder Executivo não adote providências administrativas cabíveis diante dos fatos aqui apresentados, esta vereadora, em exercício do dever constitucional de fiscalização e dos atos do poder público, tomará as medidas legais cabíveis, incluindo o imediato encaminhamento da documentação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para análise da legalidade dos atos praticados e eventuais responsabilizações dos envolvidos. Assim, este requerimento visa garantir a transparência, a moralidade e o correto uso dos cargos políticos, conforme determina a Constituição Federal. Sobre esse mesmo requerimento, eu uso a minha tese de defesa. Houve hoje
uma tentativa de articulação da base para fazer a oposição votar contra este requerimento, ao qual eu acabei de citar. Quero reforçar que o vereador que votar contra este requerimento fiscalizador está votando contra o povo, porque o povo me traz uma demanda, me traz uma denúncia, eu faço o requerimento e trago a esta casa para que chegue ao conhecimento do executivo. Vocês já pensaram o meu requerimento chegar aqui dentro dessa casa para fiscalizar e os 8 vereadores votarem contra para que o meu requerimento não chegue ao conhecimento do executivo? Para que o executivo não seja obrigado a me responder, porque quando eu encaminho o requerimento, ele é obrigado a me responder. Se eu não consigo fazer esse requerimento chegar até o prefeito, eu não tenho resposta dele, ou seja, não tenho solução para o que o povo precisa. Então, eu quero deixar claro que todos os vereadores aqui que votarem contra o meu requerimento vão estar votando contra a denúncia que foi feita, ou seja, contra a voz da população, contra o pedido da população. Então, eu peço a todos que tenham muita coerência ao votar contra o meu requerimento. Pois quando o povo faz uma denúncia a um vereador, a nossa obrigação é investigar. Doa quem doer. Se não há nada de errado, o porquê que vocês querem barrar a investigação? Qual é o medo? Eu sou apenas um órgão fiscalizador. Eu não estou aqui para dizer que é culpado ou não. Quem vai dizer isso é o Ministério Público. Só que cabe a mim amealhar provas o suficiente para entregar ao Ministério Público e tentar fazer com que o erro pare, com que cesse. Só que se não tiver uma vereadora para fazer o que eu estou fazendo hoje, nunca vai chegar ao conhecimento do Ministério Público. Ou seja, eu não sou um órgão acusador, eu sou um órgão fiscalizador. Quem vai acusar se é procedente ou não é o Ministério Público. E se não há nada de errado, por que fazer uma articulação para que o meu requerimento não passe em plenário? Ainda digo mais, caso barrem esse requerimento dentro dessa Casa de Lei, eu pegarei a negativa em ata e levarei ao Ministério Público. Porque a Casa de Lei estará negando, os vereadores estarão negando uma fiscalização que o Ministério Público pode vir a julgar procedente. Então ainda fica esse ponto de exclamação para que todos vocês pensem a votar contra o meu requerimento. Deixem o prefeito responder. Se não há nada de errado, deixa que ele diga, deixa que ele se defenda. Eu só estou pedindo que o meu requerimento chegue até ele, para que ele consiga me esclarecer o que a população me pediu. Então fica aqui o meu pedido para que esse requerimento chegue até o prefeito, né, que o voto dos senhores seja favorável, lembrando que é um pedido da população, e que isso que foi feito, gente, que não seja feito. Nós somos fiscalizadores. O que vai acontecer se nós, vereadores, chegarmos um para o outro e começar a barrar requerimento dentro dessa Casa de Lei para que não seja fiscalizado um membro da casa? Então fica aqui meu apelo aos vereadores e a você, munícipe. Eu vou pegar essa gravação, vou colocar em postagem para que você veja qual foi o vereador que votou contra ao meu mandato de fiscalizar, ao meu modo de fiscalizar. Por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Geraldo. Aproveitando essa situação da vereadora Joyce, desde ontem estamos nessa situação, né? Cidade pequena, como eu sempre falo, e os munícipes querem saber o que está acontecendo, funcionários querem saber o que está acontecendo, funcionário nos procurando com medo de ser mandado embora, vai virando uma bola de neve, as pessoas precisam de emprego, a cidade já não tem muito emprego, e né, a situação vai piorando, ou seja, o que eu queria, os comentários, na verdade, na cidade, desde ontem, é que hoje estaríamos votando a respeito do projeto de lei da vereadora Joyce sobre nepotismo. E eu quero deixar claro aqui também que é mentira.
Não existe projeto de lei até então nenhum sobre nepotismo, tá? O que hoje, né, o que está sendo votado, o que vai ser votado é o requerimento para que o executivo esclareça as dúvidas da vereadora, somente isso. Então, população, o que está sendo votado hoje não tem nada a ver com projeto de lei, de ser mandado embora, nada disso. É simplesmente o requerimento, que como a vereadora mesmo falou, e o vereador Edmilson também falou numa sessão, todos os vereadores têm direito de colocar seu requerimento, né? E para o prefeito responder o requerimento. Na verdade, eu acho que é uma coisa muito sadia. Que bom que existe requerimento em Câmara, que é uma situação que a gente ainda consegue segurar, de uma certa forma, né? O executivo pela rédea, porque se não fosse nem requerimento, o que seríamos de nós, vereadores? Nós não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos aquilo. Então, requerimento é o que segura. Você faz uma indicação, a indicação o prefeito pode responder ou não, né? Que na verdade não responde, ele não é obrigado. Então, o requerimento é o que ele vai responder, né? Então, o requerimento é direto de todos, o requerimento é direito de todos os vereadores, são feitos para o executivo responder, não temos que responder por ele, a vereadora Joyce já falou até isso aqui em sessão, que nós não temos que responder por ele é o executivo, além de tudo, ele é advogado, então é para ele responder nossos requerimentos, né? É um ato de fiscalizar que está na atribuição de todos nós. A resposta vem do executivo para o vereador requerente. Nenhum vereador tem acesso ao requerimento do outro vereador, a não ser se o outro vereador queira passar a resposta para os demais vereadores, ou se eu solicite com o vereador Edmilson e ele queira me passar. De repente eu quero ver alguma coisa, mas se ele também não quiser, ele não é obrigado a me passar a resposta do requerimento dele. E o que o vereador vai fazer com o requerimento após a resposta é direito dele como fiscalizador. O requerimento também, população, ele tramita dentro do município. Ele só sai do município se o vereador requerente acredita que seja necessário como fiscalizador. Então, o executivo responde, nós vamos hoje, né, eu não sei se já funcionava assim, né, eu não assisti a sessão, mas hoje eu vejo que os vereadores, eles todos estão nos 10 minutos, ou quase todos, lendo as respostas do prefeito, e cada vereador aqui, com a sua inteligência, pegou a resposta. Não, é plausível? Beleza, é plausível. Não é? Aí o que cada vereador vai fazer com essa resposta é direito do vereador quanto fiscalizador. Caso mesmo seja levado a órgãos superiores para fiscalização de alto teor de outros órgãos, como o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, o vereador requerente não estará fazendo nada mais que sua atribuição de fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Portanto, o que a vereadora solicita para o Executivo nesse requerimento são só respostas, ela só está pedindo respostas, como nós pedimos respostas em todos os requerimentos nossos. E hoje também conversando com outros vereadores, eu tive a mesma fala que a vereadora Joyce, que começou a chegar um momento em todos os requerimentos, e eu fico engasgado, como ser humano aqui dentro, com muitas coisas. Imagine se chegar um momento, se todos os requerimentos eu for levantar, não, que não sei o quê, aí o vereador Fabrício levanta, o vereador Milton levanta, nós fazemos, quando eu entrei aqui, eu vim já com a situação de deixar os vereadores fazerem seus requerimentos para o prefeito responder. E não nós respondemos, nós entramos em atritos aqui, né, por causa dele, respondendo para ele. Não, como eu falei, eu fico engasgado com muitas coisas, mas eu aprendi aqui que não, deixa ele responder. Aí eu desengasgo na resposta dele, mas não vou bater com eles aqui, tá? Portanto, que a vereadora Joyce, e após essas respostas, ela decide o que vai fazer. Ou seja, a resposta plausível, requerimento respondido com sucesso. Não plausível, como vereadora, fiscalizadora, decide o que vai fazer. E para finalizar, população, que realmente gerou um desconforto, porque, né, emprego, né, gente, trabalho. Eu vou não vou citar nome, mas a população sabe quem é o diretor de agricultura, a situação está voltada nele, na verdade, só que nesse voltar nele, eu não sei como que foi falado na sociedade, que a sociedade alarmou uma situação de medo de ser mandado embora numa situação que está voltada de requerimento para o prefeito, para o diretor de agricultura. Não tem nada a ver com quem é MEI, com quem é assessor, com quem é isso, com quem é aquilo. Não é isso. Entendeu? Ele vai responder, o executivo vai responder para a vereadora, e aí ela vai,
decidiu que vai fazer. E não existe projeto de lei nenhum, gente. Não existe projeto de lei nenhum até então. Então, o projeto de lei chegando, se ela realmente for fazer, que né, o tititi que ela vai realizar um projeto de lei, se o projeto de lei chegando, eu vou votar no que eu ler no projeto de lei, no que eu pago um advogado hoje para colocar, doutor, está acontecendo isso, isso e isso. O senhor acredita que o quê? Vem sentar aqui em Arapeí comigo, porque eu sou professor de educação física, não sou advogado, né? Eu não vou votar porque porque a vereadora Joyce vai me induzir, porque o vereador XY, eu não sou assim. Graças a Deus, uma coisa que eu sou uma pessoa bem decidida. Porém, não existe projeto de lei. É requerimento. A hora que o projeto de lei chegar, cada vereador por si decide-se em cima da resposta, que eu nem sei se, em caso, vai ter a necessidade do projeto de lei, de repente ela decide não fazer em cima do requerimento, né? Mas vamos esperar. Mas o requerimento é direito dela, como é direito meu, como é direito de todos. É um simples requerimento de uma vereadora solicitando informações ao Executivo. Muito obrigado. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça sentado. Reprovado. Está em discussão o requerimento de número 107, de 7 de agosto de 2025, da nobre vereadora Joyce Antunes. Vou estar falando aqui meu requerimento de número 107. Requeiro nos termos regimentais que se digne a douta mesa oficiar o chefe do Executivo para que este nos informe sobre a licitação número 075 de 2024, referente à aquisição de fraldas geriátricas, porque a licitação número 075/2024, porque ela não teve até o momento qualquer andamento prático. 2. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir o acesso dos munícipes às fraldas geriátricas fornecidas pelas farmácias populares, conforme prevê a portaria GM-MS número 132 de 2025. Existe estudo ou articulação para viabilizar, por meio do CRAS, convênios com farmácias credenciadas em municípios vizinhos? Justificativa. A ausência de providências concretas no que se refere ao fornecimento de itens essenciais à dignidade humana de nossa população, no caso aqui a fralda geriátrica, durante o período eleitoral a Vossa Excelência percorreu inúmeros lares, muitos dos quais também eu visitei, ainda que em campanhas distintas. E testemunhamos de perto a realidade de idosos acamados, pessoas com deficiência e familiares em extrema vulnerabilidade social. Hoje, como vereadora, recebo apelos desses mesmos munícipes, solicitando fraldas geriátricas e, em alguns casos, essas demandas se estendem a cadeiras de rodas e muletas, sem as quais sequer conseguem se locomover, itens que já fiz indicações sem êxito por parte do Executivo. Eles relatam que se sentem ignorados e, em alguns casos, afirmam possível bloqueio direto na comunicação com o Executivo. O que eu, enquanto representante do povo, devo responder a esses cidadãos que confiaram no seu projeto de continuidade de administração? Minha manifestação é legítima, pois até o governo do Estado Federal já reconheceu, por meio da portaria 132, de 13 de fevereiro de 2025, a urgência dessa demanda, ao garantir a distribuição gratuita de fraldas geriátricas por meio do programa Farmácia Popular para pessoas com deficiências e idosos a partir de 60 anos. Entretanto, o município de Arapeí sequer possui uma farmácia credenciada a esse projeto, ou seja, a farmácia popular.
Pior, não há qualquer sinal de esforço institucional por parte da administração para firmar parcerias, estabelecer convênios ou minimamente construir uma ponte entre o CRAS e as farmácias populares das cidades vizinhas, viabilizando o acesso mais direto e respaldado por lei a essas fraldas geriátricas. Diante do exposto, reitero a urgência desta pauta. Eu fiz esse requerimento porque eu já fiz uma indicação aqui nessa Casa de Lei, solicitando fraldas geriátricas, né, ao Executivo, porém não fui atendida, né, e vi que pesquisando, né, sobre como era feita a distribuição anteriormente, eu encontrei uma licitação que ela iniciou o processo, mas não teve andamento. Então, eu estou aqui questionando o prefeito por que essas fraldas geriátricas não foram compradas, né? Porque nós temos ainda assim uma demanda sobre fraldas, eu tenho mensagens nos meus celulares, porque antes de virar vereadora, né, eu sempre fiz essa ponte. Eu pegava fraldas próximas do vencimento e encaminhava aos munícipes que necessitavam. Porém, hoje, eu, enquanto vereadora, eu fico restrita a esse tipo de ação. Tá? Eu não posso estar fazendo. Então, eu preciso da ajuda do Executivo para estar levando essas fraldas até as pessoas que realmente precisam. Porque quem ganha um salário mínimo, paga aluguel, não consegue comprar 4, 5 pacotes de fralda geriátrica por mês, né? A nossa aposentadoria, a maioria é salário mínimo. Então, a gente tem que pensar na realidade da nossa cidade. O governo federal, ele liberou essas fraldas geriátricas nas farmácias populares, mas nós não temos. E em estudo também, eu vi que o CRAS pode estar fazendo o CRAS pode fazer essa ponte entre a farmácia popular, buscar essas fraldas, porque quem está acamado não vai a Bananal buscar fralda, né? Nós temos ali a farmácia popular em Bananal. Então, a gente tem como fazer essa ponte para até que a gente faça convênio, parceria com alguma farmácia popular para que venha para cá, ou que a nossa farmácia se torne popular. É o ideal que o CRAS faça essa ponte e ajude esse pessoal, né? E espero aí também que por agora o prefeito tente resolver o problema dessas famílias que necessitam dessas fraldas geriátricas, né? Porque são bens essenciais. O próprio governo federal já reconheceu. Então, fica aqui o meu apelo para que seja atendido a solicitação dessa ponte entre os nossos idosos, cadeirantes, com as farmácias populares para aquisição de fraldas, somente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 108, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Requerimento número 108 de 2025. Requeiro nos termos regimentais, considerando a resposta do requerimento 68 de 2025, que trata da locação de veículos pelo município, na qual se informa a existência de um veículo locado atualmente e a previsão de abertura de pregão eletrônico para contratação de até 6 veículos. Requer-se que se digne a douta mesa oficial, chefe do executivo, para que este nos informe. 1. Cópia integral do contrato vigente de locação de veículos, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024, que é o veículo que já está locado, incluindo instrumento contratual completo, termo de referência, proposta fornecedora, justificativa técnica da contratação. Número 2. Informações detalhadas sobre o processo de cotação em andamento, especificamente número do processo administrativo correspondente, empresas consultadas e respectivos orçamentos, critérios utilizados para definição da quantidade e dos tipos de veículos. Número 3. Previsão de publicação do edital do pregão eletrônico anunciado, com indicação da modalidade licitatória, pregão eletrônico ou outra, da dotação orçamentária utilizada, da estimativa de valores totais por veículo.
Número 4, esclarecimento sobre a opção pela locação ao invés da aquisição de veículos, apresentando, se existente, estudo comparativo entre aquisição e locação, avaliação de custo-benefício, razões técnicas ou administrativas que fundamentam a escolha pela locação. Justificativa, justifico este pleito, tendo em vista a necessidade de fiscalizar. Ou seja, né, sobre a resposta do requerimento do vereador Edmilson, onde o executivo responde que já tem realmente um veículo alugado e que pretende alugar até 6 veículos. Ou seja, eu coloquei aqui para a população, porque muitas pessoas também não concordam, né, porque é um Brasil democrático, graças a Deus. Espero que fique cada vez mais, os pontos negativos. Por isso que eu pedi esses itens todos aqui com o executivo, que assim que eu receber, eu mando para o órgão avaliativo para a gente ver até onde chega essa situação. Ou seja, a situação de aluguel de veículos, ela envolve pagamentos mensais que vão se acumulando ao longo do tempo e a longo prazo se tornando mais caros do que a compra, especialmente se o uso for frequente. O carro alugado nunca será nosso do município. Com isso, não acumularemos patrimônio. Ah, não é vantagem? Não sei. Fora que o carro que já é alugado para o gabinete, que é o carro respondido para o vereador Edmilson, ele tem um gasto mensal respondido em requerimento de R$ 4.890. Ou seja, população, R$ 4.890 em 12 meses, R$ 58.680. Dá para comprar carro e ser do município. 58.680 em 4 anos, 234.720. Com esse valor, compra-se carros. Não vai comprar carro, de repente, ostentação. Não vai ter um carro ostentação para o gabinete. E eu, como prefeito, por exemplo, eu não queria um carro ostentação como prefeito. Eu prefiro um carro ostentação para mim, pessoa. Então, com 234 mil, compra-se carros. De repente, não ostentação. Lógico que sabemos que a gestão... Ou seja, sabemos que a gestão tem mais 3 anos e 4 meses, né? Tipo assim, estão alugados meses. Eu estou falando isso. Estão alugados, já vamos sair daqui 3 anos e 4 meses mesmo. Depois eu saio, o próximo prefeito que entra, que lute, né? Que aí não vai ter carro nenhum, mas não é justo para a população. Então, eu pedi esse requerimento, né? Vai ser respondido em 15 dias. E depois, em cima da resposta dele, do requerimento, eu mando para o órgão para ser avaliado essa situação e, se for necessário, sabemos o que fazer. Muito obrigado, presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 109, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Boa noite, senhor presidente. Requerimento 109 de 2025. Requeiro nos termos regimentais que se digne a douta mesa a oficiar ao chefe do executivo para que este nos forneça a cópia do processo de contratação da empresa especializada para a prestação de serviço de reforma metálica de ponto de ônibus localizado na Praça Lambari. Justificativa. Justifica esse pleito tendo em vista a necessidade de fiscalizar. Vamos lá. Ponto de ônibus. Polêmica, né? De tempos quando eles foram colocados, até mesmo pelos valores, né, que eles ficaram. Então, eu tive acesso, né, eu solicitei para terem acesso, e acabou que eu tive acesso ao processo de licitação, né, esse processo foi aberto com valor para a reforma desse ponto de ônibus, valor máximo de R$ 2.000, desculpa, lógico que é no formato de menor preço global. E pesquisando a respeito de reformas em pontos de ônibus na situação metálica, eu tive uma estimativa, sim, de 5.000 a 10.000, podendo chegar até 12.000, sim, dependendo do que vai ser a reforma.
Como esses pontos de ônibus, como eu falei, foram motivos de muita polêmica devido ao valor que eles ficaram na época, eu solicitei essa documentação para eu saber, como eu pesquisei, que pode chegar a 12 mil, para eu saber o que eles vão, né, a documentação que vai ser reformado para chegar a 12 mil. Aí eu mando para o órgão que precisa para avaliar se tiro foto depois de formado e a gente vê se realmente ele valeu 12 mil ou também sabemos o que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 110, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Requerimento 110/2025. Requeiro nos termos regimentais que se digne a douta mesa ao oficial-chefe do Executivo para que este nos informe se há previsão de finalização do processo SESB, Serviço de Especialidades em Saúde Bucal. Justificativa. Justifico esse pleito tendo em vista que o referido programa visa garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços odontológicos especializados, complementando a atenção básica e promovendo o cuidado integral à saúde bucal. É requerimento feito porque eu e o doutor Ricardo Mota, nosso dentista, como ele me falou que outros vereadores também, tá? Eu só não lembro no momento quem são eles. Faz tempo nessa situação, gente, esse projeto População SESB é um projeto que ele já está com dinheiro, com valor, né, na conta. É um projeto muito bom para a cidade, tipo assim, você vai ter uma pessoa para fazer o canal, que a gente não realiza aqui, contratação de 3 especialistas, emprego, aí tem contratação de um ACD, de repente temos um ACD no município, emprego. E eu e o Ricardo, a gente está correndo atrás. Desde que eu entrei, o Ricardo torna a dizer, tá, senhores vereadores? O Ricardo deixou claro que do ano passado também já tinha vereadores correndo atrás disso, tá? Eu só não lembro quem, é o vereador Milton, pelo que ele acabou de me falar. E o Ricardo veio a mim e falei, vamos atrás que é bom. Estamos atrás. O advogado, o procurador jurídico, o senhor Sami, e o Felipe Fortes, da licitação, tá lá com a gente também, nos dá as explicações e atende eu e o Ricardo, só que estamos muito preocupados. Quero agradecer, de uma certa forma, o Samir com o Felipe, só que essa semana que passou mesmo, o Ricardo falou, estou preocupado de perder Bananal, se eu não me engano, já até abriu esse centro e é um centro de especialização, fora emprego, é coisa boa para o município. Então, nem vou falar com carinho, porque eu acredito que nós vereadores não temos que falar, prefeito, executivo, pense com carinho. Não pense com carinho, pense, resolva se possível, né, sente de novo com o Felipe, sente de novo com o Sami. Obrigado, Samir, obrigado, Felipe, para não perdermos esse projeto. Temos R$14 mil em conta para um pontapé do projeto e não podemos perder esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, com relação a esse requerimento do vereador Geraldo, né, parabenizar pelo requerimento. Eu estive juntamente com o vereador Fião conversando com o doutor Ricardo, né, sobre esse assunto, né. É um programa do governo federal e, uma vez instalado no município, nós temos um cirurgião dentista e parece também um dentista especialista, né, para criança. Então, assim, conversamos com o doutor Sami e pedimos realmente, é uma preocupação nossa e realmente de perder o recurso, de agilizar, porque acho que tem alguma contrapartida da prefeitura que depois é reembolsado pelo próprio governo federal, né? Mas tem que ser feita uma modalidade de contratação desses profissionais, que não é através de um concurso público simplificado, alguma coisa do tipo, né? Então nós pedimos ao prefeito municipal, ao doutor Sami, né, doutor Felipe também, que dê agilidade a esse programa, que é importante, muito importante. Um canal hoje, se você for fazer, é em torno de R$800 para lá, né? É caríssimo, né? E às vezes a pessoa
prefere arrancar o dente do que, né, não tem recurso para ele fazer o canal. Então, essa especialidade na nossa unidade, né, é fundamental. E o doutor Ricardo estava dizendo que não precisa equipar muito, que a gente tem bastante equipamento que vai ser, né, vai ser útil, então que não vai ter muito gasto em compra de equipamento, né? Então, nós pedimos aí a urgência máxima, né, em relação a esse programa, né, ser instalado no município, acontecer no município. Somente isso. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Geraldo também por esse requerimento, né? É uma coisa que já faz quase um ano que eu estou atrás, né? Mas infelizmente não consegui sucesso até hoje, né? Eu até comuniquei com o Alexandre, conversamos com o Ricardo e agora mais o vereador Geraldo, quem sabe a gente consegue aí, né? E vou tornar a conversar com o prefeito de novo, tá bom, Geraldo? Quem sabe, né? A gente consegue resolver e vai ser bom para os munícipes, né? Para as crianças, né? É uma coisa que vai somar mais na saúde do município. O código de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 111, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Requerimento 111 de 2025. Requerir nos termos regimentais que se digne a douta mesa a oficiar ao chefe do executivo, para que este nos informe se há previsão, se há possibilidade também de contratação de um professor para trabalhar na modalidade de lutas no município. Justificativo. Justifica esse pleito tendo em vista que a prática das lutas estimula a autonomia, tomada de decisões e a responsabilidade individual e coletiva. Esse requerimento é solicitação de pais. Eu poderia fazer indicação, né, que é bem mais prático, porém, como eu falei há minutos atrás, o prefeito não é obrigado a responder indicação, então ele pode pegar e, tipo assim, requerimento ele vai me responder para eu dar uma satisfação para os pais. O que acontece? Os pais me procuraram, muitos pais me procuraram, como eu sempre falo, vai muito pela educação física, né? Nós o Fabrício pode me dizer sobre isso também, me corrigir se eu estiver errado. Eu vim de uma educação física onde o futebol era prioridade, não é mais. É paixão brasileira de repente, mas prioridade não é mais. Né? Quando eu fui secretário de diretor de esportes, eu aceitei o cargo dizendo que não, se for só futebol, estou fora, porque nós tínhamos a bagagem cultural de futebol. E não é mais. E hoje temos o vôlei, que não é da prefeitura, mas temos. Hoje já temos o futebol, temos o vôlei, temos o futsal na quadra, né, que foi colocado. E os pais estão solicitando a luta. A luta por quê? Na verdade, porque muitos pais querem que o filho faça a modalidade e não tem dinheiro para pagar. E eu estou aqui, na verdade, hoje, falando sobre a luta, a pessoa nem sabe que eu estou falando sobre, nem imagina. E eu vim aqui falar sobre a Tatiane Cordeiro. Por quê? A Tatiane Cordeiro é uma professora de luta. Estou falando dela porque os pais vieram solicitar a luta, porque a professora de luta, no momento do município, no que ela trabalhava com a luta no município, tinha alunos, ela saiu, alunos não têm poder aquisitivo, saíram, ou seja, é uma professora muito didática, é uma professora de tirar o chapéu, ela assim, eu acho a Tatiane uma pessoa, ela nem sabe mesmo que eu estou falando dela aqui, não sou de jogar confete em ninguém, mas como ela é a professora de lutas do momento, os pais procuram, Lu, mas já tem a professora, vê se consegue ela mesma, professora boa, os outros pais já falam dessa professora didática, professora dinâmica, assim, e na rede social dela, percebe-se que ela é dinâmica, ela faz várias ações sociais junto, assim, é uma professora de educação física também, que eu tiro o chapéu para ela, e eu estou falando de tudo isso porque, além da solicitação dos pais, eu estive conversando com o diretor de esportes. Eu estive conversando com o diretor de esportes no começo do mandato dele, e estive conversando com ele recentemente. E ele me respondeu que o executivo falou, ela na minha equipe não. Eu não entendi.
ela na minha equipe não, porque eu fui pedir com ele e ela. Já está aqui, está morando aqui, buscar fora porque tem elogio dos pais e o diretor de esporte me respondeu, o executivo respondeu ela na minha equipe não. Ela na minha equipe não, por quê? Porque ela se candidatou com outro candidato a prefeito, porque ela votou em outro candidato. Eu fiquei meio perdido, porque se caminharmos a partir dessa resposta dele daqui para frente, se um dia, se Deus quiser ser prefeito, eu tiver esse pensamento, tal pessoa na minha equipe não, o que posso ter na minha equipe de repente? Né? Eu quero independente, eu quero profissionais na minha equipe, não vai ser meu amigo. Vai ser o profissional que vai sentar comigo, como está a situação, como estamos trabalhando, mas eu sei que só tem elogios para o profissional e que esse elogios vai voltar para mim, que é ótimo, porque, né, todo mundo gosta, cultivo o ego, mas quando o diretor me deu essa resposta, que o executivo respondeu ela, na minha equipe não, eu fiquei chocado. Então eu espero a resposta do executivo, se há possibilidade dessa contratação, simplesmente por pedido dos pais, tá, gente? Os pais estão pedindo luta. Os pais estão pedindo luta e alguns pais falaram dela por ela já trabalhar. E eu estou falando dela. Ela nem sabe que eu estou falando dela. E em cima da resposta dela, eu dou a resposta para os pais. E se de repente não for ela, né? Porque o diretor de esporte já me deu a resposta, que o executivo respondeu que ela na minha equipe não, que seja outro pelo menos. E que mudemos, né? Sabemos aqui que somos, né? Já tem vários vereadores aqui com pensamentos de prefeito, que eu também tenho, e que mudemos esses pensamentos, né? Que eu, como prefeito, não vai ser meu amigo, mas se é um bom profissional, vai estar comigo. Muito obrigado, tá? Com a palavra, vereador Maico. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores dessa Casa de Lei e todos que acompanham pelas redes sociais. Queria parabenizar a palavra do vereador Geraldo. Inclusive, de novo vou falar, eu e minha filha, né, estamos indo fazer aula com a Tatiane e eu vejo, não sei se é 15 ou 20 pessoas indo até Bananal fazendo jiu-jitsu particular, né? Então, é só essas minhas palavras. Eu acho que pensem bem, né, principalmente o executivo, para estar dando essa oportunidade, ou a Tati, ou outro profissional, né, de jiu-jitsu que seja, para voltar, né, essa modalidade para a nossa cidade. É só isso nessa noite, senhor presidente. Quero aqui também parabenizar o vereador Geraldo nesse requerimento, né? E que eu digo que também a Tati é muito boa no que ela faz, né? Uma pessoa que não tem amizade, mas sempre que conversei uma pessoa, que eu vejo uma pessoa honesta, né? Como eu disse, muito boa no que ela faz. E já digo que se o prefeito for colocar um professor, que contrate ela, que é do município, né? Nunca vocês vão ver eu aqui na Câmara citar ou reclamar de dar emprego para alguém. Se dê emprego, que dê do município. Política ficou já um tempo atrás, acabou. Então a gente tem que fazer o dinheiro da prefeitura girar e munícipe aqui da cidade. Se é para empregar um professor, que empregue ela, né? Não tem que misturar político nessa parte. Se ela é boa no que ela faz, então não tem por que não contratar ela. Não é verdade? Então já fica aqui meu pedido também ao prefeito, se for contratar, que contrata a Tati, né? Política já passou, tem que esquecer, né? O que importa é profissional que ela é. E outra coisa muito importante, as crianças do município todas gostam da Tati, não é verdade? Sim. Então fica aqui também meu pedido ao prefeito, né? Se for atender, que contrate a Tati, que é do município. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 112, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Requerimento 102 de 2025. Requeiro nos termos regimentais se digne adulta a mesa oficial ao chefe executivo para que este nos informe se há previsão, se há possibilidade para a composição de uma fanfarra escolar. Justificativo. Justifico esse pleito tendo em vista que esse é um projeto que visa o desenvolvimento integral de seus participantes, utilizando a música como ferramenta para educação, cultura e formação cidadã.
esse requerimento foi feito no mesmo sentido que eu poderia fazer uma indicação, porém a indicação não precisa ser respondida, né? Eu conheci, na verdade, um professor de música que ele trabalha com fanfarra. E sim, devido nós sermos vereador, pediram para ele me procurar. Eu falei, não, te apresenta, diretor de educação, tudo, eu levei ele a Míria. E não é por ser ele, não, tô falando no sentido de ser um professor para fanfarra. E conversando com o diretor de educação, a diretora de educação, falou, não, Lu, é uma situação muito boa ter uma fanfarra no município. Quanto tempo não temos uma fanfarra no município? E eu lembro, Lu, toquei prato fanfarra com o Hermes. E o Hermes nem era profissional da área, a vida ensinou ele, né? Tinha o Danilo na época, vocês lembram, né? Eu acredito que o Hermes deveria ser do Danilo, veio o Hermes, eu toquei com o Hermes, não tenho o que falar, fanfarra maravilhosa com o Hermes, a vida ensinou ele, só que acabou. Depois do Hermes acabou. E a Miriam falou, não, é um projeto muito legal, né, por uma indicação, de repente dá certo. Aí eu coloquei em requerimento para ver por causa da resposta, né? E por quê? Que em conversa também, muitas das vezes o desfile 19 de setembro não tem, porque não tem fanfarra. 7 de setembro não tem, porque não tem fanfarra. Porque a fanfarra é essencial, mas é muito essencial uma fanfarra. Então, às vezes, não tem, não tem um ato cívico mais planejado, mais bonito num aniversário da cidade, como em conversa com a diretora, às vezes por causa de uma fanfarra. Porque a fanfarra faz a diferença. Então, o prefeito rever essa situação, né, se existe a possibilidade de termos uma fanfarra no município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Maico. Mais uma vez, estou aqui parabenizando o vereador Geraldo, né, por essa iniciativa desse requerimento. E só complementar, não tem nada a ver com o senhor não, tá, senhor Geraldo, que chegou ao meu ouvido, que pensam em diluir, né, a banda municipal para fanfarra. Eu parabenizo o vereador Geraldo, né, por esse requerimento, pelas falas dele, mas é como ele falou, projeto de música é um, projeto de fanfarra é outro, né? Então, eu estou complementando o que ele falou aqui, porque teve algumas pessoas que participam da banda municipal que tá com esse receio, entendeu? Então, é por isso que eu estou complementando a fala do vereador Geraldo, mas parabenizo ele por esse requerimento. Muito obrigado por complementar, vereador. Acordo de aprovação de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento de número 113, de 7 de agosto de 2025, do nobre vereador Geraldo Luiz. Requerimento 103/2025. Requeiro nos termos regimentais que se digne a douta Misa, oficial-chefe do Executivo, para que este nos informe se há previsão para a finalização da obra do Centro de Especialidades. Justificativa. Justifico esse pleito tendo em vista a necessidade de fiscalizar, pois a obra está parada mais uma vez. O que acontece? Se vocês passarem ali, qualquer pessoa da população passar ali, vai ver que a obra está parada mais uma vez. Então, ele, né, nos respondeu o que aconteceu, que parou mais uma vez. Apesar que, já me retratando, que eu fiz esse requerimento ontem com o nosso assessor jurídico Alamarte, e depois, saindo daqui, eu vi um dos meninos da obra chegando com o carro, abrindo lá aquelas tábuas, e eu fiquei meio em dúvida, será que vai voltar? Mas, independente, esse requerimento é somente por isso, porque realmente o Centro de Especialidades parou a obra mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado.